estamos mais uma aula e hoje é a aula número 7, que é a ISLB. Que Deus esteja nos abençoando, nos dando sabedoria para aprender um pouco mais da nossa igreja. O Brasil foi colonizado por portugueses, que eram católicos. Comprometidos com a Igreja Católica, os reis portugueses tinham o compromisso de impedir que não católicos viessem colonizar a terra brasileira. A religião católica no Brasil foi a religião oficial até 1889, quando foi proclamada a República. Até aí, os não católicos não eram nem considerados gente. Seu casamento não era reconhecido, seus filhos não eram registrados e não tinham direito de cidadão brasileiro. Não podia ter igreja onde se reunir. E qualquer grupo de protestante que viesse estabelecer aqui era perseguido, combatido e expulso do país. Você já deve ter ouvido falar nas aulas de história das lutas dos portugueses contra os invasores franceses e holandeses. Os franceses chegaram ao Rio de Janeiro, por exemplo, eram os huguenots, um grupo de protestantes, gente que não podia ser tolerada num país católico. Esta era das razões que eles tinham que ser expulsos por todo o custo do Brasil. Caso semelhante aconteceu com os holandeses em Olinda e em Recife. Assim, o Brasil ficou fechado à entrada de protestante. Quem mudou as coisas um pouco foi a dona Leopoldina, a esposa de Dom Pedro I. Ela era filha do imperador alemão Frederico I. Graças a esse casamento, começou uma amizade entre o Brasil e a Alemanha. E ela convenceu o seu marido a convidar imigrantes alemães para colonizarem algumas regiões do Brasil. Havia também o interesse de branquear a raça brasileira. E não só isso, colonos foram convidados. O imperador também precisava excelentes e experientes oficiais para ajudarem a fortalecer e ter um bom exército. O primeiro grupo de imigrantes são 300 imigrantes, na maioria evangélicos, chegaram a Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, em 1824. Com eles veio para o Brasil o primeiro pastor evangélico, Frederico Oswaldo Surberbrom. Foram os imigrantes alemães que trouxeram ao Brasil a fé evangélica. São eles a raiz da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Também em 1824 chegaram os primeiros imigrantes alemães ao sul do Brasil, ao redor de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Surgiram as primeiras comunidades, Novo Hamburgo, Dois Irmãos, Ivoti e etc. Surgiram essas primeiras comunidades e Dom Pedro I veio pessoalmente inspecionar a colonização alemã. Com as primeiras levas de imigrantes vieram também alguns pastores. Eram muitos poucos, alguns vindos por iniciativa própria ou contratados pelos empresários das levas de colonos. Assim, os primeiros usaram outros recursos, aliás, bem legítimos e luteranos. Na ausência de pastores, escolheram eles mesmos alguns capazes de confiança e os fizeram seus pastores. Se organizaram em comunidades. Nos primeiros 20 anos, os evangélicos do Rio Grande do Sul contaram apenas com 3 pastores. Em 1835, veio a Guerra dos Farrapos, que durou até 1845. Nesse tempo, as coisas pioraram ainda mais para os imigrantes. A terra dada aos colonos não era de boa qualidade e muitos morreram de doenças ou até fome. Também, por não serem católicos, eram perseguidos e discriminados, sendo obrigados a muitas vezes viverem isolados de outras pessoas. Mesmo assim, a fé daquela gente sobreviveu.
A colonização se espalhou pelo estado adentro e em toda parte surgiram pequenas comunidades. Mas todas essas comunidades eram independentes, uma da outra, mas aos poucos agruparam-se numa organização maior, chamada sínodos, o que quer dizer no mesmo caminho. A finalidade de arrancar as comunidades do seu isolamento, essa era a finalidade. Foi fundado o Sínodo Rio-Grandense, com apenas 9 comunidades. Ele cresceu, se desenvolveu e construiu a base para a formação da nossa igreja como temos hoje. Assim foi criado o seminário para a formação de professores, onde centenas de professores e líderes para as nossas comunidades, em todas as áreas, receberam sua formação nessa escola. Logo em seguida, porém, foi fundado o Instituto Pré-Teológico, onde rapazes se preparavam para a faculdade de teologia. No início, eles iam estudar teologia na Alemanha, mas com a Segunda Guerra Mundial, foi criado a Escola de Teologia em 1946, com cerca de 50 estudantes. Depois foi criado a tipografia, em São Leopoldo, para imprimir livros para escolas e para as comunidades. Depois foi criado um jornal para unir e levar informações para as comunidades. De São Leopoldo, a colonização avançou para todo o estado do Rio Grande do Sul, centro-oeste de Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso e Rondônia, levando a fé luterana e seus costumes. Havia ainda outros sínodos. Em 1968, se reuniram a nossa igreja e passou a existir. Em 1997, foi aprovada a nova reestruturação da ICLB, formada por 18 sínodos dirigidos pelo Conselho Diretor. O núcleo mais importante na estrutura da ICLB é a comunidade. Ela é a base de toda a igreja. São os membros das comunidades que sustentam todas com suas contribuições, ofertas e campanhas. Essas comunidades são dirigidas pelo presbitério. Eles, juntamente com o pastor, irão organizar a vida na comunidade. Várias comunidades formam uma paróquia. A nossa paróquia é a Paróquia São Lucas, composta por 3 comunidades: São Lucas, Apóstolo Tiago e Martim Luther. Formam a nossa paróquia, juntamente outras mais 10 paróquias. Fizemos parte da SEG, que é a Comunidade Evangélica de Joinville. Fizemos parte do Sínodo Norte Catarinense, dirigido pelo pastor sinodal Claudir Burman, e pelo Conselho Sinodal, formado por um grande número de leigos, escolhidos em Assembleia Sinodal. A ESLB atua em conjunto com outras igrejas no Brasil. Ela coopera na Sociedade Bíblica do Brasil, na Diaconia, na Coordenadoria Ecumênica do Serviço e na Confederação Evangélica do Brasil. Além disto, ela trabalha em conjunto com o CONIC, que é o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs. Também estamos unidos com os cristãos no mundo inteiro. A ESLB é membro do Conselho Latino-Americano de Igrejas, da Federação Luterana Mundial e do Conselho Mundial de Igrejas. Mantemos convênios com a Igreja Evangélica na Alemanha, com a Igreja Luterana na América e com a Sociedade Missionária Norueguesa. Participe da sua igreja, sinta-se feliz por ser cristão luterano e estar participando de uma igreja que anuncia o Evangelho de Jesus Cristo e denuncie tudo aquilo que vai contra a vontade de Deus. Ser cristão é seguir a Cristo, unindo-se a uma igreja, aprendendo do Evangelho e repartindo os dons que o Espírito Santo dá para o seu uso na comunidade. A igreja oferece cultos, estudos bíblicos, grupos de comunhão para diversas idades e interesses: crianças, jovens, mulheres, casais, idosos, portadores de necessidades especiais e o trabalho com assistência social.
Temos ministérios de louvor, coral, grupo de canto e trabalhamos muito no ensino, com palestras, evangelizações, encontros, retiros e etc. Deixe Jesus encher o seu coração com o seu amor. Ele disse: quem crê em mim, como diz a Escritura, no seu interior correrão rios de água viva. João, capítulo 7, versículo 38. Então, nesta aula, para a gente recapitular, nós temos algumas atividades propostas lá na apostila, que diz a seguinte pergunta: como chegaram os luteranos ao Brasil e por qual motivo? Por que se organizaram em comunidades? Quais as dificuldades que eles passaram? Como se divide hoje a estrutura de nossa igreja? Explique cada um de suas partes. E ainda nós temos um caça-palavras. Então, façam essas atividades propostas e que Deus os abençoe. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.